6%. O acidente com as amigas foi o terceiro atropelamento grave só essa semana. Ontem de manhã, uma idosa de 83 anos morreu depois de ser atingida por um carro na faixa de pedestres no centro de Guararema. Antes, na segunda-feira, um ônibus de Cajamar atropelou uma idosa de 78 anos. Ela também atravessava na faixa de pedestres e precisou amputar as pernas. De acordo com o diretor científico da Abramet, Flávio Arruda, os números e os casos recentes são muito preocupantes. Por quilômetro percorrido, aqueles que se deslocam a pé têm 9 vezes maior probabilidade de morrer no trânsito do que aqueles que se deslocam dentro de um veículo fechado. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu sou Marcelo, instrutor de trânsito. Eu vou comentar com vocês alguns tópicos que eu separei aqui do caso Brendo, né? Brendo do Civic, tá bom? Lembrando que eu não vou tentar não criticar ninguém, e eu sou apenas instrutor da escola, não sou perito, mas eu vou falar como motorista normal, né? E você que é recém-habilitado e você que é motorista, mas gosta de correr, então tem uns pontos que eu separei desse caso aí, tá bom? Ontem eu vi pouco sobre a matéria, hoje eu não vi jornal também. Ontem eu vi pouco, o nome das meninas, o desenrolar do que ia ser, mas não vi muita coisa. Então, por exemplo, eu sei que as duas, uma é Isabela e outra é Isabelle, uma é filha única, a outra tem 4 irmãos. Um jornal falou que as duas arrumou um emprego, outro falou que uma arrumou um emprego e outra não, que uma é da área da saúde, mas enfim. E ele é estudante de Direito, né? Tá, então vamos lá. O caso aconteceu em São Caetano do Sul, né? Então, são 2 tópicos que eu vou separar. O tópico dela. Ó, não dizendo que elas estavam erradas, mas veja bem, elas estavam conversando, então elas olharam superficialmente, né? Superficial assim para atravessar. Era 11 horas da noite, né? Eu não conheço a cidade, mas tem cara de ser... Até a grande São Paulo, 11 horas da noite é tranquila. Não tem mais ninguém, só o pessoal saindo das faculdades e tal. Então lá é mais tranquilo ainda, né? E aí, quando você olha como pedestre superficial, você olha o quê? Você não está no Autódromo de Interlagos. Você olha no máximo ali 300 metros. Se você observar muito, 400 metros. Entende? Então, entende que esse carro não apareceu nessa visão, porque estava muito rápido, né? Essa parte de rápido não tem como falar que não estava, né? Aí, eu vou depois falar o ponto de vista dele também, que é trágico isso aí, né? Tanto para quem morre, para a família, tanto para quem atropela, né? Porque ninguém atropelou por querer, apesar de assumir o risco, mas é trágico para os dois lados. Então, vai lá. Então, o ponto que elas olharam, conversando, tal, olharam, superficial, tudo bem, cidade está vazia, vamos atravessar. Esse é o ponto dela. E aí, o fato do farol estar vermelho ou não, tanto faz também, porque quem é, ou eu ou você, quem é que vai chegar num cenário daquele, deserto, e olhar o farol vermelho e ficar parado? Ninguém. 11 horas da noite, você vai olhar e vai atravessar. Não tem essa. Tem aqueles jogadores, eu fico, não fica. Então você é mentiroso e mentirosa, não fica. Ainda mais que você está cansado ou cansada saindo do trabalho, você vai atravessar, você vai olhar e atravessar. O povão já está acostumado a atravessar no meio da muvuca, no perigo, como que não vai atravessar ali na tranquilidade, no deserto, né? Então você vai atravessar assim, mesmo que o farol estivesse vermelho. Por isso que nesses casos, não existe certo ou errado. Você está no farol vermelho, você está no farol verde. Um carro, por exemplo, ele pode passar no farol verde, mas ele passou a 200 por hora e atropelou uma pessoa, então ele está errado. Isso é fato, né? Ou a pessoa, no caso delas, aí atravessaram quase no vermelho, né? Não, no vermelho já ficando verde. Então supõe-se que é amarelo para ele. É isso. Esse caso não tem que ser julgado quem tá certo, quem tá errado em questão de farol. Porque é muito de noite, muito, né? Aquele horário ninguém para o carro não para em farol vermelho, mas ele dá uma olhadinha, ele não passa 200 por hora, né? Então o principal ponto de vista delas é que elas estavam conversando, então isso distrai um pouco também, mas elas supostamente olharam e não viram nada, porque não tinha nada, né? É igual a Fórmula 1. Dizem que na Fórmula 1 você não vê o carro,
Eu nunca vi a Fórmula 1. Dizem que você não vê o carro. Então elas também não viram o carro. Tava muito longe. Então quando apareceu, né, já não viu mais. O ponto de vista dele agora. Elas, quando elas pararam lá, do lado esquerdo dela, de onde vem o carro, tem um poste. Então isso também já dificulta ver. Essa testemunha aí que disseram que viu ele chamando, ou junto, ou chamando lá o Onix pro racha, que claro que a advogada falou que supostamente ele acha que ele viu e depois viu o acidente e não declarou que é o mesmo, né? Não tem como provar que é o mesmo, né? A gente supõe que é, né? Porque 11 horas da noite, um Civic ali chamou para rachar e tal. Se for verdade, aí teve um acidente, né? Então, supostamente é. Mas é claro que a lei, os advogados, vai usar o quê? Você não tem certeza, então não é. Tá, quanto a isso aí, não vem ao caso. Esse poste dificulta também a visão de quem vê de longe o cenário. Dificulta a visão. Aí ele estava vendo o farol, então, verde, que amarelou para ele. Tá. Geralmente eles aceleram um pouco mais mesmo. Quando você está numa velocidade aí numa avenidinha de 40, 50, viu o farol? Acelera um pouquinho. Mas quando a pessoa já está muito rápida, ela já não vai parar. Então, se ela acelerar mais ou menos, tanto faz. Porque ela não vai parar, né? Então, no caso, o poste é um fator aí que dificultaria ele ver. Mesmo ele estivesse devagar. Poste, ponto cego, tal. Tá, aí vem o caso agora, ó. A testemunha, que eu não vi quem é, eu vi pouco jornal, como eu te falei. A testemunha não falou de boca, porque provavelmente a testemunha foi levada para a delegacia, foi oficializado tudo, porque eles contaram detalhe lá do que aconteceu, né? Que chamou o Onix por racha, ou tava junto. Foi isso que a testemunha viu. Então, vamos dizer que foi verdade. Vamos dizer que é verdade que tava lá o Onix e tal. Que Onix é esse? O Onix ficou para trás. Eu tô dizendo se foi verdade, né? Não tô dizendo que foi racha. Porque depois que ele passa, também não passa mais ninguém, né? Eu não tô dizendo que foi. Vamos imaginar que fosse um racha. O cara foi. O que ele fez quando ele tava a milhão? Se for verdadeiramente um racha, ele olhou pelo retrovisor. Isso a milhão, a mais de 100. Ele olhou pelo retrovisor. Cadê o carro? Nessa que ele olhou pelo retrovisor, já tem o fator dela começar a atravessar e ficar no ponto cego dele o tempo todo. Porque quando você tá devagar, você ainda consegue ter um time, né? Não é à toa que ontem também passou nos jornais aí o acidente de uma velhinha que parece que um Fox. Um ônibus passou em cima de uma senhorinha e ela amputou a perna. E uma outra senhorinha morreu num cruzamento bobo. O carro parou, olhou e foi e não viu o tempo todo a senhorinha no ponto cego ali e essa senhorinha morreu. Não é à toa que tem isso. Então esse Civic deve ter andado o tempo todo com ela no ponto cego. E eu não sei como que ela chegou na frente, porque como ele estava rápida, né? A tendência era ele passar e ela só vê o vento, né? Então, tem tudo isso, né? De análise. Mas, então se foi verdade, ele olhou no retrovisor. Se foi verdade, ele olhou no retrovisor, perdeu tudo, olhou pra frente e já era. Porque não tá acostumado, né? Carro acima de 100, já é só um piloto de Fórmula 1 mesmo para segurar a onda, porque o carro é bom e tudo, mas é muita velocidade, né? Então tá. Então, eu não quis dizer quem tá certo e quem tá errado. Agora eu quero dizer um ponto crucial. O que vai pesar para ele? A velocidade e o fato dele ter, vamos dizer, como se fossem antecedentes criminais, né? 78 pontos. Tem jornal que falou que foram 13 multas, aí somando dá 78 pontos e assim vai. É isso. Se o cara nunca tivesse nada e aconteceu isso, quis correr um pouquinho e dei azar, beleza. Mas ó, é uma pessoa que já está acostumado e nesse caso aí estava assim, né? Claro que os caras vão fazer os laudos e tal, mas estava assim pelo menos a mais de 100 ali, isso é certeza. E aí, o que vai pesar é essa velocidade e os antecedentes, né? 78 pontos é muita coisa, né? A pessoa, isso porque foram dados, né? Fora aqueles que não tem radar, não tem fiscalização na rua. Então, para você ter 78 pontos, provavelmente você fez uns 200, né? Moto, por exemplo, para tomar 1 ou 2 multas, ela fez 15, 20. É que não tinha ali no agente
naquela ocasião, não tinha um radar, não tinha nada, então foi passando. Para a pessoa ter 78 pontos, ela não errou 13 vezes, 12 vezes somou 78 pontos, ela errou muito mais, né? Então é isso, o que vai pesar para ele é isso. Então, para não julgar ninguém, é um caso trágico, né? As meninas eram jovens aí, acabou os estudos e vai para a vida adulta já de trabalhar, né? As famílias aí e tal, né? É trágico para ele também, porque a mãe dele, que infelizmente é coisa de moleque, né? Ficar correndo, mas nem a mãe dele nem ele queria matar, e ninguém quer o mal de ninguém, nem a mãe quer o filho preso, né? Então, é uma fatalidade para todo mundo, né? E é isso. Mas o que mais vai pesar é correndo demais, 78 pontos na carteira, entrega uma pessoa, entrega legal, né? E na minha opinião, o órgão de trânsito, né, tem culpa. Se não toda a culpa ou parcialmente culpa. Porque, ó, você tem 78 pontos. Qual que é o certo? A polícia de trânsito chega na sua casa, vai, seu nome é João. João, vem cá. Seu carro tá nesse endereço, o carro tá aqui, certo? Ó, você tem 78 pontos, cara. Você não matou ninguém, você não vai preso. Eu não vou para prender o seu carro também. Mas é assim, me dá seu CNH. Me dá seu CNH. Você não pode dirigir jamais um carro. Se for pego dirigindo, vai ser preso pelo menos de 1 a 3 anos só por estar dirigindo. É isso. Aí você vê, não faz nada. Aí vai fazer agora, depois de perder 2 vidas. Aí é meio que cômico, né, isso aí, né? É meio porque só vai fazer porque matou. Se tivesse só batido, arrancado um braço, não ia fazer nada. Então, o órgão de trânsito aí, nesse caso, tem culpa também. As leis têm culpa, né? Porque, ó, bateu lá, puta, esse carro tem 78. Isso porque é um carro novo, né? Tem carro velho que não vale 5 mil reais, que o cara não tá nem aí quantas multas toma. Entendeu? Então, veja bem. A autoridade de trânsito lá, os policiais lá de trânsito, que aqui na minha região, na capital de São Paulo, eles ficam parados num lugar e as motos passando farol vermelho, só o rocão da polícia que vai atrás. A polícia de trânsito mesmo eu não sei, eu não entendo para que serve. Eu não curto polícia de trânsito, eu não curto mesmo. Porque eles ficam no ponto estratégico e as motos fazem o que quer e então não curto. Não sei se é difícil trabalhar, não sei, eu não curto. Então, aí essa viatura aí que já não serve pra nada, vai na casa da pessoa e fala, me dá sua carta. 78 pontos. Você não pode dirigir, nem esse carro, nem carro nenhum. E aí vê o que faz pela frente, tá bom? Então é isso. Ah, um detalhe aqui que eu tava esquecendo, ó. Aqui na minha região tem uma rua de bairro e uma rua principal. Não é uma avenida, é uma rua principal. E aí quando eu paro lá, do lado direito eu vejo tudo, do lado esquerdo não. É uma rua principal, passa micro-ônibus, passa carro e tem carro estacionado. Ninguém vê ninguém ali. Então eu vou entrando devagarzinho. Agora, meia hora atrás, eu tava vindo na rua principal. E eu já vim devagar. Quando eu vim devagar, quem tava na minha frente? Um carro entrando, porque o lado direito dele vê tudo, o lado esquerdo não. Ele ainda estava olhando para ver se tinha carro e, no entanto, ele já estava na minha frente. Isso em bairro acontece muito. Então vamos dizer que eu tivesse ali a milhão. Uma moto, pau, bateu, o motoqueiro voou. Nossa, meu, não dá pro cara ver. Tem carro estacionado, é uma curva, é rua de bairro ali, entende? Então, a alta velocidade que é a protagonista do acidente. É a alta velocidade, entende? Então, no caso aí, ó, quando eu fui pra lá, que eu fui na feira, quando eu fui, eu precisei entrar ouvindo e olhando, mas eu já tava no meio. Se vem um cara com a milhão ali, me pega, não tem jeito. Não tem como ver. Não é um semáforo que abriu pra mim, não é? Eu tenho que ir entrando, não tem como. E quando eu voltei da feira, então eu estava na principal. Aí quando eu me deparei ali, tinha um cara vindo devagar, a van escolar de frente pra mim, esperando ele entrar, e ele preocupado com o lado esquerdo dele, que é o lado que eu venho, ele não vê. Aí simplesmente eu vim devagarzinho, como eu tive que parar para ele entrar,
A van escolar já entrou também, tá tudo certo. Agora, se eu venho a milhão, pum. Ó, fazem 3 dias na Embu-Mirim. Parada em Embu-Mirim. O motoqueiro veio, Embu-Mirim 50 km por hora. O motoqueiro veio a 1,50. Uma distância de 3 carros para trás, o farol abriu e ele foi. Se ele atropelasse alguém, ele ia falar que o farol estava verde para ele. Mas é uma mentira. Porque se tem um pedestre passando ali, ó, e o farol do nada, ficou vermelho, como que esse pedestre vai terminar a travessia? Então, para esse motoqueiro que veio rápido, ele já não ia parar também, ele não veio devagar. Ele já ia passar mesmo. Sem visão, porque não tinha visão, tem carro estacionado. E aí, quando o farol abriu, ele foi confiante. Se ele pega alguém, ele vai falar o quê? O farol estava aberto. Mas é um aberto? Mentira. Porque ele precisa ver o que está acontecendo. Se tem gente atravessando, terminando a travessia. E, no entanto, o farol estava aberto, foi. Eu, quando eu passo com o carro que o farol acaba de abrir e o carro não andou, eu continuo devagar. Porque, às vezes, pode ser que tenha uma pessoa ali. Essa pessoa vai correr, por exemplo. Ela vai ver que o farol abriu e vai correr para minha frente. Então, eu só vou se eu tiver visão. Por que esse carro não foi? Por que esse ônibus não foi? Algo está vindo na frente dele. Pode ser um carro passando no vermelho, no amarelo dele, né? Que ficou vermelho. Pode ser uma pessoa que vai correr, porque viu que o farol ficou vermelho para a pessoa vai correr e vai entrar na minha frente. Então não tem como você chegar próximo ali, o farol abrir, você correr sem visão de nada e falar, o farol estava aberto para mim. É meio, ó, falta de cabeça. Tá bom? Então é isso. Esse pensamento como motorista que eu estou tentando passar para vocês. Direção defensiva, no caso, né? Para todos os lados, para motorista, para pedestre. E é isso. Ó, outra coisa que me veio também, Jardim Capela, em Boimirim, né? Extremo Sul. Ontem, vindo umas 4 da tarde, tava travadinho lá. Quem conhece Jardim Capela, buraco e tudo mais. Tem um buraco lá que já vai fazer 100 anos, que é da Sabesp, né? Que é o negócio lá. Já vai fazer 200 anos. E aí eu parei, porque tinha que parar mesmo, era trânsito, né? Parei, o pedestre foi passar. O caminhão livre parou para esse pedestre. Caminhão alto, não é ônibus, turismo, nada disso. O pedestre veio, ó. O caminhão resolveu parar, porque todo mundo parou. Eu parei para o pedestre e também porque estava trânsito. Sentido Santo Amaro, 4 horas da tarde ontem. Depois da chuva, né? Choveu pra caramba. Hoje é sexta-feira, dia 11, eu acho. 11 de abril. Então ontem choveu pra caramba aí. Ontem abriu o buraco na Marginal também lá, né? Aquele buracão foi aberto ontem na Marginal. Não sei como não caiu ninguém ali. Então, o que aconteceu? O pedestre passou, eu continuei parado porque estava trânsito, próximo à entrada do Cerejeira, do cemitério Cerejeira. E aí nisso veio 2 senhorinhas lá. O motorista do caminhão não estava vendo ela. E quando a primeira senhorinha começou, aí eu já me preparei para buzinar já. Quando a senhorinha começou, que ele foi, ele meio que viu uma mais longe, ele viu. Aí ele diminuiu, a senhorinha que ia não foi mais, aí ele foi. Provavelmente ele nem viu essa primeira. Então pensa bem, o caminhão é alto pra caramba, o cara tá ali, ó. Ó, ele não enxerga nada ali embaixo, gente. Então tem que estar, esse pedestre tem que estar esperto. Ele não parou para ela, ele parou para quem estava aqui. Quem estava aqui terminou a travessia e foi. Ele não viu essa pessoa. Só se vê antes, vindo de lá. Se não viu antes, não vai ver mais. Então, ele sai. Aí depende de mim, depende de outra pessoa ver e meter a buzina, tal. Se ninguém vê, aí vai ser o quê? Atropela com 1 roda, com 2 rodas, com 10 rodas. Meu Deus, 4 horas da tarde durante o dia. Por descuido, entendeu? Aí me lembra também, me vem na mente outra coisa. Teria que ter curso para pedestre. Por que tem só o motorista que cuidar de tudo, né? Teria que ter curso para pedestre, que aí envolve o ciclista também. Por que envolve o ciclista? Porque em bairro assim não tem ciclovia. Ele está no meio do povo. Por exemplo, um ciclista vira na frente de um carro, o carro desvia e mata a pessoa. Não é o ciclista culpado? Uma pessoa atravessa correndo e aí um carro desvia, não consegue parar, o ônibus vai, bate. É culpa de quem? Então, todo mundo ali, por exemplo, uma viatura da rota. Todo mundo ali tem treinamento. Não tem um ali sem treinamento.
para que os 3 cuidem dele. Não tem. É os 4. Pode até ser treinamento diferente, função diferente, mas tem treinamento. E no trânsito, não. O outro não tem treinamento, aí o outro não tem calma também. O outro é o bonzão, o outro corre mais, o outro é ninja. Sabe? E é isso. Eu sempre falo que o bom motorista não é aquele que corre. É aquele que consegue também correr, mas consegue dar... Porque às vezes você tá correndo, mas você dá uma prioridade pro cara. Você dá uma passada pra uma pessoa. Você dá, né? Uma vez eu saí daqui do Jardim Ângela, o aluno falou, fui dar aula para o aluno Interlagos, o aluno falou, já cheguei, eu tinha esquecido desse aluno, eu falei, como assim já chegou, meu Deus? Aí eu tinha marcado aula 10 dias antes, eu esqueci dessa aula. Aí eu fui, claro que eu não fui a 50, eu passei a 60, a 65, mas ó, não passei farol vermelho, provavelmente passei amarelo, tem farol que dá. Não briguei com ninguém, porque o problema era meu, é eu que tô atrasado, não é o outro. O outro tá ali aprendendo, tá inexperiente. Cheguei lá em 30 minutos, achei bastante ainda, porque eu parei em todos os semáforos que tinha que parar. Mas eu corri, eu vou falar que não, eu tô a 50? Não, tá reto, tá o asfalto seco, pneu novo, tudo certinho, corre. Aí chegou lá, o farol fechou, para. Não vou passar só porque eu tô atrasado. Não vou brigar com o cara porque eu tô atrasado. Não passei nenhum farol vermelho. Dei uns golpezinhos nos retornozinhos, para não passar o farol vermelho. Dei prioridade para pedestre, tudo isso. Bom, é isso, pessoal. Desculpa aí, eu fui interrompido de novo, porque eu tô em casa, não tenho o meu canto de fazer vídeo. E é isso, tá bom? Então deu pra perceber que o que eu queria relatar aí é a velocidade, é a imprudência, né? Eu mesmo já fui salvo por estar numa velocidade boa, viu? Falei, caracas, se eu tivesse rápido aqui já era. E eu ando rápido. Todo motorista anda, tem hora que você quer andar, né? Não assim, né? É 50, você tá 200. É 50, você tá 70 num lugar reto. Tem lugares aqui na... Eu não me recordo agora. Tem lugares que é 60 e 50 e você tem uma ampla visão, retão, 5 pistas. Aí é complicado. Mas aí você acaba passando um pouquinho, 70, sei lá. Lugar que é 60, 70. Agora você não vai estar a 120 onde é 50. Não tem como, né? Tá bom? É isso. Então, a questão do Detran aí, hein? Tudo que você vai mexer com o Detran é complicado, né? Agora que tem as digitais, eu não transferi carro ainda usando o modo digital, foi o modo antigo, há 4 anos atrás. Eu acho que o modo digital ajuda bastante, mas você não tem um aparato assim no Detran, né? Legal pra você chegar e falar assim, resolveu o meu problema rápido. Não, você capenga pra caramba, é igual, é complicado, complicado. Esse caso que eu te falei aí, que eu falei pra vocês, então, 78 pontos, pô. Era pra o Detran bater na porta, né? Falar, me dá sua CNH aqui, você tá proibido. Se pegar dirigindo, vai ser preso. E é isso, cara. É tudo que você espera acontecer isso aí. Aí agora o culpado é só o cara. Claro que ele é o personagem principal, né? Ele é o personagem principal, né? Mas é igual a escola tem regras. Aí se o aluno errar, ele é o personagem principal, mas tem regras, né? Se ficar sem regras, aí ele fala, pensei que pudesse fazer, né? Não tem regra, não tem nada. Tá bom? É isso. Tá bom? Forte abraço a todos aí. E fiquem com Deus.